Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lem Campus. Eu sou João Paulo, membro fundador do GED PUC Rio. Hoje eu estou aqui junto com meus amigos Tadeu Soares, que é do membro do grupo de estudos de estudos de Direito Esportivo da UERJ. Tadeu, se quiser se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Como o João disse, meu nome é Tadeu, estou aqui representando o pessoal lá do grupo da UERJ. É um prazer estar aqui com você, João, com você, Ana Luísa, e claro, o nosso convidado aí, né? E a gente, junto com a gente também tem a Ana Luísa Guerra, que veio representando o GED BMEC. Se quiser se apresentar também, Ana Luísa, fica à vontade. Boa noite, gente. Como o João já falou, eu sou membro do GED BMEC. É um grande prazer estar aqui nesse encontro hoje com o João Paulo, o Tadeu e o nosso convidado. Tenho certeza que vai ser incrível. Show de bola. Parece um segredo, a gente vai divulgar o nome do nosso convidado. O nosso convidado é o Fernando Lamar. Fernando Lamar foi gerente jurídico do Vasco por mais de 12 anos, é um dos fundadores do Futijur, que é um grande projeto aí no direito esportivo, muito pioneiro e muito, enfim, um excelente projeto. Ele hoje veio discutir com a gente sobre tokenização do mecanismo de solidariedade, que foi um dos temas vigentes, né, da última gestão do Vasco, então ele esteve presente nesse momento de instauração dessa novidade no mercado e ele vai contar um pouco da história para a gente. Fala aí, Lamar, beleza? Quer se apresentar para a galera? Fala, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, João. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Ana. O João eu já conheço. O João foi aluno de uma das turmas do ARDD do Futijur, do Real Direito Esportivo. Cara, assim, fora de série, sabe bem, debate de igual para igual com os professores lá, assim, um cara acima da média mesmo pros alunos. Tem muita gente boa lá, e o João é um deles, mas tem gente que se destaca bem e o João sem dúvida alguma, eu tenho certeza que vai trilhar uma carreira brilhante aí no direito esportivo. E eu estou à disposição, cara. Meu nome é Fernando Lamar, como vocês já falaram, eu fui gerente jurídico de futebol do Vasco por 13 anos. Eu saí no início desse ano de lá. Hoje em dia eu presto serviço para alguns outros clubes, para alguns agentes também. Faço parte do Futijur, que é um perfil na internet, que ministra alguns cursos online. E estou à disposição de vocês aí, cara, para a gente trocar uma ideia aí sobre esse assunto, que é bem interessante. Currículo extenso, hein, Lamar? Não economizou. Eu tive a sorte de fazer bons amigos falarem bem de mim. Lamar, para a gente começar essa conversa, eu imagino que seja algo não tenha gente que esteja assistindo a gente que ainda não tenha noção do que seria um mecanismo de solidariedade, né? Que a gente, nosso tema é a tokenização do mecanismo de solidariedade, a gente tem que partir do princípio. Você poderia explicar para a gente rapidamente o que seria o mecanismo de solidariedade dos clubes, de forma sucinta mesmo, só para a gente poder partir para o tema da tokenização do mecanismo? Claro. O mecanismo de solidariedade é um instituto regulado pela FIFA, que na verdade é uma forma de compensação para os clubes que formaram determinados jogadores. Ele compensa os clubes que formaram o jogador, por exemplo, vou dar um exemplo para explicar que vai ficar mais fácil. Os jogadores que passaram por determinado clube ou determinados clubes dos 12 aos 23 anos de idade vão ter direito a receber um percentual, e aí limitado a 5% no total, quando esse atleta for transferido de maneira onerosa. Tá? Então, assim, se você comprovadamente eu digo no passaporte esportivo do jogador, estiver lá constando que ele passou por determinado clube, esse clube vai ter direito a um percentual sobre a venda desse jogador, sobre a transferência desse jogador. E quem paga esse mecanismo é o clube que está adquirindo o jogador. É o clube para onde o jogador está se transferindo, é o clube que fez o pagamento. Existe uma exceção que pode, se os clubes quiserem, na hora da transferência, colocar uma cláusula que o pagamento do mecanismo vai ficar por conta do clube comprador, do clube vendedor, desculpa, eles podem, isso fica a critério das partes. O clube comprador desconta ali um valor e o clube vendedor fica com a competência de fazer esse pagamento. Então é mais ou menos isso, o mecanismo de solidariedade. Show de bola. Obrigadão, Lamar. Nada. Lamar, primeiramente, boa noite, cara. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Pô, esse tema, eu e o João, pessoalmente, já discutimos várias vezes aqui entre a gente. Quando ele falou que ia te chamar justamente para o tema, pô, não é perder a oportunidade de estar aqui contigo, né, cara?
Então, aproveitando, já acho que a pergunta, sim, necessariamente posterior a que o João fez, como funciona exatamente a tokenização do mecanismo de solidariedade? Então, Tadeu, a gente lá, eu vou falar mais especificamente de como a gente fez lá no Vasco, que eu participei, inclusive. E aí o objetivo ali é o seguinte: o Vasco, na verdade, buscou o mercado Bitcoin como um investidor. O mercado Bitcoin adiantou um valor para o Vasco, na época, 10 milhões de reais, tá? E em troca disso, o Vasco disponibilizaria uma lista com 12 atletas, tá? Onde esses 12 atletas de renome, no caso foi Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, não vou me lembrar todos aqui de cabeça, mas os últimos jogadores que foram formados pelo Vasco e estão, acho que o Alain, o Souza, foi o Douglas Luiz, o Douglas Luiz, exatamente, Evander, eu não vou me lembrar de todos, mas... Matheus Vital, talvez. O JP tá sabendo mais do que eu. Tô vascaíno mesmo. Mas eu tenho até a lista aqui, cara. Deixa eu... A gente não fazer o negócio... Ó, foi o Souza, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Paulinho, Alain, Evander, Luan, Matheus Vital, Allan Kardec, Marrone e Natan, tá? Foram esses jogadores que o Vasco listou ali para servirem de contrapartida para o mercado Bitcoin. Então, como é que isso ia acontecer? Na verdade, aí o mercado Bitcoin venderia uma fração pela plataforma deles, venderia uma fração desse token criado pelo Vasco e pelo mercado Bitcoin, token do mecanismo de solidariedade, dos 12 jogadores desse pacote, tá? Cada fração de 500 mil, 1/500 mil, valeria R$100. Você adquiria esse token por R$100, e aí quando o jogador fosse vendido e o Vasco fosse receber o valor de mecanismo de solidariedade sobre essa venda, sobre essa transferência, cada um que comprou aquela parte do token, né, teria direito à sua respectiva fração ali daquele investimento. E você poderia comprar 50 tokens, 100 tokens e tal. E o mercado Bitcoin, obviamente, também fica... O mercado Bitcoin já comprou 20% logo de cara, que foram justamente os 10 milhões que ele adiantou. E esse retorno viria com a venda com o recebimento desse mecanismo de solidariedade, onde o Vasco ia ficar sempre com 75% do total arrecadado. Mais ou menos isso aí. Não sei se ficou claro ou se ficou alguma dúvida de como funciona a parceria. Ficou sim claro. Valeu, cara. Primeiramente, boa noite, Fernando, também. É uma honra ter aqui um nome tão significativo assim, né, para a área. E aproveitando a resposta que acabou de dar, eu queria assim, perguntar, porque a gente escuta muito, principalmente em notícia, no jornal, essas coisas assim, sobre o clube formador. Então, eu queria saber quais são os critérios necessários assim, para um clube ser, de fato, considerado um clube formador. E já embalando na pergunta, para aproveitar o tema, também queria saber como é que é feito o cálculo para definir a porcentagem a cada qual clube fará o jus com a tokenização. Tá, vamos lá. Existe o certificado de formador, né, que é um documento exigido aqui no Brasil para o clube ser considerado formador, né, que aí tem uma série de pré-requisitos que são exigidos. Só que isso não tem nada a ver com o mecanismo de solidariedade. O clube não necessariamente precisa ter esse certificado de formador para receber valores a título de mecanismo de solidariedade. São coisas distintas, tá? Isso é uma coisa no âmbito do Brasil só, que você tem que ter esse certificado para uma série de outras questões que não envolvem o mecanismo de solidariedade, tá? Então, na verdade, para você fazer jus a receber o mecanismo de solidariedade, você tem que simplesmente comprovar
que o atleta passou pelo teu clube durante aquele período entre 12 e 23 anos de idade. Você pode comprovar, e assim, às vezes o jogador passou, já aconteceu isso comigo, em casos meus, em que eu fui cobrar o mecanismo, e quando eu fui pedir o passaporte esportivo do jogador, na CBF não constava o jogador lá durante um determinado período que eu tinha certeza que ele tinha jogado no clube. E aí o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que buscar súmulas, buscar carteirinhas, buscar ficha de inscrição, buscar algum documento, alguma coisa que comprove que o jogador passou pelo clube durante aquele período, e aí você junta na federação, né? E a federação manda para a CBF para tentar reconstituir o passaporte esportivo do jogador. Então, assim, basicamente, eu não sei se a tua pergunta foi essa, para ser considerado formador no Brasil, no âmbito do Brasil, tem que ter o certificado de formação, mas para receber o mecanismo de solidariedade, você tem que comprovar que o jogador passou pelo teu clube, para o clube que você está cobrando o mecanismo, durante o período em que ele tinha entre 12 e 23 anos de idade. Tá? Essa foi a tua primeira pergunta, não sei se eu respondi. Sim, foi isso mesmo. Obrigada. Tá. E a segunda, você perguntou sobre o percentual, né? Os critérios de percentual da cobrança do mecanismo, né? Você falou da cobrança do token, mas na verdade não é a cobrança do token, né? É a cobrança do mecanismo, e aí, em cima do valor que o clube receber de mecanismo, vai ser repassado para quem comprou o token. Tá? E esse critério é o seguinte, dos 12 aos 23, é no máximo 5%. Tá? Isso é calculado, você tem que fazer uma regra de 3, porque isso é calculado por dia. Na verdade, é 0,25 por ano, dos 12 até os 14 anos, e a partir dos 14 passa a ser 0,5, passa a ser 0,5% por cada ano que ele passou. Só que por que eu falei que você tem que calcular por dias? Porque às vezes ele ficou quase um ano, não ficou o ano inteiro. Como é que você vai calcular isso? Não tem jeito, você tem que fazer uma regra de 3 pelo número de dias do ano, desse ano específico, né? Dependendo, pode ter um dia mais ou um dia menos, para de fevereiro, e fazer uma regra de 3 para saber quantos dias ele passou, para calcular o percentual que o clube tem a receber. Então, cada clube vai ter direito a esse percentual de acordo com os anos que o jogador passou entre 12 e 23 anos de idade, respeitando ou 0,25, né, ou 0,5, ou 0,5. E no máximo de 5%, que é o valor que tem que ficar reservado para esse pagamento. O clube que vai fazer a compra do atleta tem que reservar esse valor para fazer esse pagamento. Inclusive, a gente imagina que muito em breve isso vai ser meio que automático via TMS, vai fazer parte da transferência. A FIFA já acena com essa possibilidade do clube, quando for fazer a transferência, quando forem negociar, já deixar um valor depositado ali a título de mecanismo de solidariedade. Mais ou menos por aí. Era essa a tua pergunta? Ficou claro? Sim, ficou muito claro. Obrigada. Tá bom. Show de bola, pô. Lamar está esclarecendo dúvidas aí que são essenciais para a gente entrar no assunto principal, né? Que é a tokenização do mecanismo de solidariedade. E se o nosso convidado permite, eu vou falar de um assunto um pouquinho polêmico, que é a proibição do TPO, no artigo 18T do RSTP da FIFA, que proíbe a participação de terceiro em qualquer tipo de direito econômico dos jogadores de futebol. Aí eu queria saber a tua opinião, como que a gente faz para diferenciar esse instituto em que o torcedor está adquirindo um token referente a um mecanismo de solidariedade, que de certa forma é um percentual de uma transferência feita pelo jogador, como que a gente faz para diferenciar o instituto do token do TPO para eventualmente não cair em proibições ou alguma questão com a FIFA. E qual a tua opinião sobre o assunto? Se esses assuntos se misturam, se são coisas diferentes, enfim, por aí. Excelente pergunta, João. E na verdade, isso foi uma preocupação lá no Vasco na época que foram fazer isso. Fizeram uma consulta para mim, no caso, que eu era o advogado responsável na área,
e o pessoal ficou bem na dúvida mesmo, pô, isso não é TPO, porque não é direitos econômicos do jogador. E, na verdade, o que eu disse para eles é o que eu vou dizer para vocês aqui. Não, isso não é direito econômico, isso, na verdade, é um instituto previsto em regulamento da FIFA, é uma compensação, na verdade, para o clube formador, para o clube que formou o jogador, é uma maneira de compensar por ele ter descoberto esse jogador, por ele ter treinado esse jogador aí que se destacou e está sendo transferido por aí. E porque, na verdade, o que é o TPO, a proibição do TPO, qual é o motivo principal da FIFA ter proibido o TPO? O motivo são os agentes ou os investidores não interferirem em determinada negociação. Não a negociação ser feita ou deixar de ser feita por causa da vontade de uma das partes, de um terceiro, que na verdade não é parte envolvida na transferência, no direito pessoal dele. E no mecanismo de solidariedade isso não tem como acontecer. Porque, na verdade, o mecanismo de solidariedade, você recebe um crédito de uma transferência feita entre dois outros clubes. Então, assim, o Vasco não tem como interferir nessa negociação. Vamos dizer que o Felipe Coutinho vai ser vendido do... Eu não sei onde é que ele... Acho que está no Barcelona agora, né? Voltou, não sei. Vai ser vendido do Barcelona pro... Sei lá, pro Bayern de novo. Um exemplo. O Vasco não tem como interferir nisso. O Vasco não vai se meter nisso, não vai nem saber o que vai acontecer. Ele vai vender por quanto ele quiser, como ele quiser, da maneira que ele quiser, parcelado como ele quiser, e o Vasco vai se beneficiar de um percentual que ele tiver direito pela passagem do Coutinho no Vasco. Então, eu acho que a grande chave da questão é essa. Não é considerado TPO por isso. Eu não tenho possibilidade nenhuma de interferir. Eu não vou ligar para o Barcelona, não vende não, porque tá barato, eu vou receber pouco mecanismo aqui, então você não pode vender. Isso não existe. Então, por isso que para mim é uma questão muito tranquila, entendeu? Mas gerou essa dúvida realmente, mas eu acho muito tranquilo justamente por isso. A essência da proibição é justamente evitar interferências. E nesse caso não tem como haver interferência, porque o clube que vai receber o mecanismo, independente se o Vasco ou qualquer clube, não é parte na transferência. Ele vai se beneficiar de uma questão que está no regulamento. Show de bola, porra, respondido. Muito obrigado, Lamar. Valeuzão. Pô, Lamar, brigadão, cara. Continuando essa sequência aí mais ardilosa, vamos dizer assim, cara, uma preocupação que eu tenho, inclusive é um ponto meu de discordância com o João nesse tópico, é assim, quando a gente pensa no aspecto do torcedor ou barra investidor, enfim, que vai adquirir esse token, se a gente pensar, cara, no mercado brasileiro como um todo, dos clubes, pensar na ausência de regulação pela CVM, você não vê, não existe uma insegurança jurídica nesse aspecto? Assim, que garantia que, hipoteticamente, eu, como torcedor que adquire, tenho de que isso eu vou realmente receber esse valor, que tudo vai acontecer conforme o esperado, vamos dizer assim? Então, Tadeu, assim, como todo investimento envolve risco, não tem muito jeito. Mas esse risco que você está falando da questão da CVM, isso foi uma outra questão que antes da gente, do Vasco fechar esse acordo com o mercado Bitcoin, foi muito debatido também. A gente pegou o parecer de vários escritórios especializados nessa área de mercado Bitcoin, de token e tal. E, além disso, a gente fez uma consulta CVM, não só o Vasco, como o mercado Bitcoin também. E a CVM nos respondeu que não precisaria ser regulado pela CVM, porque o mercado de Bitcoin, a tokenização, não é considerado investimento mobiliário, né, cara? Ela é considerada um investimento fora dos padrões normais de investimento. Então, por isso, essa foi uma preocupação. A gente mandou fez uma consulta a eles e eles nos responderam. Depois, se o João quiser, eu posso até procurar isso aqui e mandar para ele aí no privado, se ele quiser compartilhar com vocês, para vocês verem essa consulta. Então, com relação a não ser regulado pela
pela CVM, essa questão foi ultrapassada pela própria CVM, que respondeu. Quanto ao risco do cara, do investidor, não receber, cara, ele fez uma compra de um ativo ali, de um token num site de internet, amplamente divulgado. É um contrato, né? Se fosse um contrato de compra e venda, onde você tem contrapartida ali na venda dos ativos. Eu acho que o risco maior no investimento do cara não é nem a questão de receber ou não receber, que eu acho que isso aí vai receber, não tem muito erro, porque está tudo registrado ali, é como se ele tivesse assinado um contrato. Para mim, o risco maior é o jogador se machucar ou não jogar mais nada e não ser transferido mais, é aquele investimento dele vai para o ralo. Se é que é isso que ele tem na cabeça. Porque eu, por exemplo, comprei alguns tokens ali, mas não comprei como investimento, eu comprei para ter mesmo, para ficar comigo ali, para guardar de recordação. Um aspecto mais emocional, né? Exatamente. Entendeu? Porque o aspecto financeiro existe esse risco, como qualquer outro investimento. Mas também, se der certo, o retorno também é maior do que qualquer outro investimento. Não sei se eu me fiz claro, se era isso que você queria saber. Não, fez sim, obrigado. Essa questão da CV mesmo, eu dei uma procurada, eu vi que tinha feito essa consulta, mas eu não tinha visto maiores detalhes. Agora você deu uma esclarecida de como foi isso. O Vasco fez exatamente, porque isso era uma coisa que estava travando. As duas coisas estavam travando o negócio. Vocês estão me vendo, não? Porque eu tô olhando um documento aqui. As duas coisas que estavam travando eram essas. Uma era a questão do TPO, tá? E a outra era justamente essa questão de não ser regulado pela CVM. Né? Então, que eles dizem, a CVM respondeu dizendo que o token é um criptoativo descentralizado do mercado tradicional de investimento. Foi isso que eles disseram. Estou procurando aqui, que eu não tinha achado o termo. E por isso não tem problema nenhum. Eles não são classificados como valores mobiliários, entendeu? Entendi, cara. Valeu. Tá bom? Valeu. E, assim, dando meio que continuidade nessa parte de regulação dos tokens, você acha que tem alguma expectativa de regulamentação um pouco mais específica para esse mercado, assim, por parte da FIFA? Olha, Ana, eu acho que nesse momento não vejo movimento nenhum, tá? Isso até foi uma pergunta que fizeram para a gente na época, mas a FIFA, você não precisa ter autorização da FIFA para isso, ou autorização do jogador, né? Mais pergunta de leigo, né? Porque do jogador não precisa ter, porque o mecanismo de solidariedade o clube recebe, independente do jogador. O jogador tem que dar a anuência dele para ser transferido ou não. O mecanismo a gente não precisa. E da mesma maneira a FIFA. A FIFA não precisa ser notificada de nada e nem precisa regular, na minha opinião. Porque se a FIFA quiser, de repente, ganhar alguma coisa em cima disso, ou criar um mercado dela para jogadores, é uma outra questão. Mas eu acho que regular, eu acho que não seria o caso, entendeu, Ana? Porque o que a FIFA vai opinar, vai proibir ou vai regular sobre esse tipo de mercado de tokenização, entendeu? Não vejo, sinceramente não vejo. Pode ser que eu mude de opinião se alguém de repente vier com um bom argumento lá na frente, mas eu nesse momento não vejo como a FIFA poderia regular esse tipo de questão. Porque é um investimento, são questões financeiras, são investimentos no futebol, entendeu? Assim, é isso. Eu acho até pelo fato de ser uma quantia que já está pré-delimitada, né? A gente já sabe, como você disse antes, essa divisão como é feita de valores. Então, acho que essa preocupação, se um dia pudesse vir a existir da FIFA, ela fica bem mitigada justamente por causa disso, porque é algo muito transparente, né? Como você bem disse. Então, acho que, de certa forma, esse risco é mitigado. Exato. Esse, inclusive, foi um dos maiores motivos pela vedação do TPO, né? Que você não sabia de onde era a origem de quem estava adquirindo aquele direito econômico do jogador, né? Você era um investidor que eles chamavam, a FIFA usou o termo investidor obscuro. Então, por conta dessa obscuridade no investimento, eles teve esse movimento para se vedar o TPO, né? Esse assunto que é tangente à questão do investimento
na parte econômica, né, do jogador, né, nos direitos econômicos, na tokenização, enfim. Exato. Enfim, vamos para a próxima, Lamar. Tá indo muito bem nas perguntas, hein, cara? Não devia ter te chamado, tá? Tô deixando me derrubar no chinelo Vai aqui. tirar o 10. Cara, entrando um pouquinho nesse assunto de mercado, que se cria um mercado secundário por conta dessa questão dos tokens, tem a possibilidade de recompra dos clubes do token, dos torcedores, por exemplo. O clube vende o token ao torcedor, depois ele quer readquirir aquele token. Ou de revenda entre os próprios torcedores. E, nesse caso, há alguma restrição para o torcedor comprar o token, seja por limite de volume, determinado número de tokens, ou por CPF, só pode um token? Tem alguma restrição nesse sentido? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou claro, sim. E pode existir a recomercialização dos tokens entre os torcedores, a recompra do clube, só que isso tem que ser feito dentro da plataforma, tudo dentro da plataforma. Na plataforma ali existe uma... eu não entendo muito bem do funcionamento da plataforma, mas eu sei porque na época eu perguntei isso, e isso tem que ser por dentro da plataforma. O torcedor pode revender o token dele, ou de repente vender de novo para o mercado Bitcoin, ou vender de novo para o clube. Isso é possível, sim. Não há restrição para o CPF, o torcedor pode comprar quantos tokens ele quiser, dentro do limite daquele número de tokens que vão ser comercializados, que são... Deixa eu só pegar uma colinha aqui. No caso do Vasco, eu estou falando, tá? No caso da parceria do Vasco, eu não me lembro quantos são. Mas acho que são 500 mil. 500 mil. 500 mil. Um ponto importante é que não é só o Vasco, né, que está com essa iniciação de tokenização do mecanismo de solidariedade. O Cruzeiro também, né, fez uma parceria, acho que com a Liquid Digital Assets, né? Então, é uma iniciativa que... Bacana. O Vasco foi o primeiro, na verdade, mas a partir do Vasco, eu acho que vai surgir cada vez mais, cara. Eu acho bem bacana. Assim, eu te confesso que no início, quando começaram a negociar lá no Vasco, eu nem acreditava, cara. Eu falei, pô, não vai rolar isso, cara. Os caras não vão adiantar 10 milhões para você, pô, vender. Eu não acreditava muito, vou ser bem sincero, talvez para você. E funcionou, cara. Deu certo, tudo direitinho. E aí eles comercializam R$100 cada token, são 500 mil tokens, pode se vender tudo, 50 milhões. Então, essa previsão, isso existe, tá? Eles podem revender dentro do próprio site. O Cruzeiro não sei se é exatamente igual, tá, Jota? Eu não sei a fundo o que o Cruzeiro é mecanismo também. Eu vi que eles fizeram alguma coisa, mas eu não me lembro o que é. Era algo nesse sentido, também, né? mas eu também não vou falar de orelhada para não falar besteira aqui, mas eu sei que era a tokenização do mecanismo de solidariedade, que é a iniciativa que está em voga no mercado, né? Eu acho que, especialmente o mercado sul-americano, ficou muito desfalcado depois da vedação do TPO em 2015, né? De rendas, de fontes diversas, né? E eu acho que essa possibilidade de tokenização do mecanismo de solidariedade, de certa forma, traz um investimento para o que os clubes sul-americanos têm de melhor, que é a torcida. A torcida investe no clube de maneira gratuita, em planos de sócio, em camisas, enfim. Então, quando você traz uma possibilidade de investir em token, é mais uma forma de gerir renda, especialmente para os clubes sul-americanos que são tão carentes, né? Especialmente nessa questão de serem... a gente vive dependendo de transferências para o mercado internacional, então a gente precisa de alternativas, né? De outras fontes de renda. Pode ser que seja a tokenização do mecanismo de solidariedade? Eu acho que pode. Isso não tenho bola de cristal para dizer, mas eu acho que é uma boa alternativa de se desvincular dessa necessidade de, olha, a gente precisa vender atleta para o estrangeiro sempre para ter renda, para fechar a caixa, para fechar orçamento. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês compartilham, né? Desfrutei da minha licença poética aqui. Eu concordo. Vou deixar o Tadeu e a Ana falarem um pouquinho aí o que eles acham também. Estou falando pra caramba aqui sozinho. Não, mas eu tô convidado, vai lá, tá aqui só para. Cara, não, eu concordo inteiramente, João. Eu acho que tem que ter criatividade, cara. Nesse momento tem que ter criatividade, isso é uma saída muito boa. Acho que se for bem explorado, eu não sou especialista em mercado financeiro nem em investimento, mas eu acho que se for bem explorado, tem tudo para dar certo, porque envolve a paixão dos torcedores, é isso que eu estou te falando. Eu mesmo comprei alguns tokens simplesmente para ter. Entendeu? E tenho certeza que, assim como eu, muitos torcedores fizeram isso e vão fazer. Então, eu acho que
você simplificar e simplesmente vender os seus atletas da base, suas revelações, para poder pagar salário, para poder pagar conta, não adianta, porque aí você paga a conta agora, mas o cara que iria fazer o time ganhar títulos, para ganhar mais receita, para chamar mais torcida, foi vendido e você, a longo prazo, não consegue fazer. Então, acho que tem que ter criatividade e eu acho que essa é uma saída muito boa. Acho que o pessoal poderia explorar isso mais. Cara, também tem de exemplo o caso do Corinthians, né? Que foi criado um fan token, que esse projeto que já não é tão pioneiro assim no mundo, mas aqui no Brasil é pioneiro, que é a ideia de você, se não me engano, foi o Galo e o Corinthians que começaram com isso aqui, que é aquela ideia de você comprar o token, não para você ter direito de mecanismo de solidariedade, mas para você ter o direito de votar em alguma coisa, de repente, uma nova frase que vai ter no vestiário, sabe, votar, por exemplo, na roupa do mascote, assim, coisas que obviamente não vão interferir no dia a dia do clube, mas que de certa forma, é o que você falou, que tem aquele valor emocional, é a participação do torcedor em alguma forma ali, né? Claro, e o torcedor quer participar, né, cara? Não, com certeza. É uma forma, por exemplo, no Vasco teve aquele movimento, o Vaspix. A gente vê que o torcedor quer ajudar, ele quer participar, né? Sim. Acho que isso é bem legal, porque a gente é uma forma de devolver para o torcedor alguma coisa. Que para o clube não vai gerar despesa nenhuma, até adianta, como nesse caso o mecanismo adianta uma certa receita, e nesse caso do fan token não gera, porque, enfim, vai ser uma questão meramente ali, estética, às vezes, que não vai gerar uma despesa para o clube, né? Enfim, e aumenta essa participação. No momento de pandemia, que a gente não tem torcida, cara, é uma forma de você reduzir um pouco as perdas que a gente tem de não ter torcida, de não ter essa interação mais próxima. É uma forma de você direcionar o seu investimento. Perdão, Ana, se você quiser falar, pode me interromper. Eu tô falando pra caramba também. Mas acho que é uma forma de. Tá, beleza. Eu acho que é uma forma de você direcionar o investimento para quem está mais disposto a apoiar o clube, que são os torcedores. Tem esse apoio emocional, e no caso dos tokens, você pode até revender, você pode até lucrar com essa questão do token no mecanismo de solidariedade, né? Criar um mercado paralelo, né, entre aspas. Então, eu acho que depende das gestões aí dos clubes no mercado nacional fazerem funcionar essa iniciativa, mas eu acho que eles estão olhando pelo menos para o lado certo, que é você fazer o torcedor rentabilizar a sua atividade. Pode ir, Ana. Não, eu só queria falar que eu concordo assim, muito com o que vocês disseram, porque é principalmente também essa questão que você falou da gestão, né? Que agora, com a pandemia e tudo mais, eu acho que é um ótimo jeito de você chamar o torcedor, que a gente ficou muito tempo sem jogo, e às vezes alguém pode ter, não vou mais assistir, meu time tá muito mal, às vezes chamar e falar, não, ó, torcedor, e quando voltar da pandemia, o torcedor vai comprar ingresso, vai comprar blusa, às vezes comprar blusa para filho, parente, enfim. E é uma coisa que vai gerar, no lucro não vai ser só com o token, né? Não vai ser só com a parte sentimental, vai ser também com a compra de ingresso, chamar o torcedor para se sentir parte do clube mesmo, né? Que eu acho que, como vocês falaram, é a parte mais importante, assim, na minha opinião. Você dá uma contrapartida pro cara que não é financeira, né? E é tudo que o cara quer, na verdade. Eu sei, porque eu também sou torcedor. Eu fiquei 13 anos no Vasco, trabalho com futebol há muito tempo, mas sempre fui torcedor. Então eu sei o que o torcedor. Eu imagino que vocês também sejam. Então a gente sabe, né, cara, que o torcedor quer participar, quer sentir que está ajudando de alguma forma. Então é bem por aí. É isso, muito obrigado, Lamar. Esclareceu os pontos. Acho que a gente está encaminhando para o nosso final da entrevista. A gente só queria dar uma última pergunta, uma pincelada final no tema, só para resumir as ideias. Aí, Ana, se quiser, mete bronca. Então, vamos lá, última pergunta aí. Eu queria saber, assim, qual você acha que é a vantagem para o clube em tokenizar essa parte do mecanismo da solidariedade e também para o torcedor, né? Que acaba entrando na parte que a gente já discutiu aqui, mas ouvi um pouquinho assim mais da sua opinião. Então, a vantagem para o clube cara, são várias, né? Primeiro, ele recebe um valor adiantado, ele recebe um valor na frente. No caso do Vasco, recebeu 10 milhões para um valor que pode ser que retorne, pode ser que não retorne, entendeu? É uma coisa incerta. São os atletas listados ali, são atletas de muito nome, né? Assim,
provavelmente vão ser transferidos ainda. Um está no Everton, outro está no Barcelona, outro está... O pessoal está espalhado por aí e deve ser vendido. São atletas, foram São escolhidos... jovens ainda, né? São O próprio jovens. Marrone já foi vendido, né, esse ano. Ele acabou de ir para a Dinamarca, né? Exato, Marrone, com certeza. E então, assim, mas é incerto, porque futebol o jogador pode se machucar, o jogador pode cair de produção, não jogar mais, aquilo que eu falei lá no início. Então, para o clube é excelente, ele recebe um valor alto na frente, e o retorno não depende dele, e se o retorno não vier, ele não é penalizado de forma alguma, entendeu? Então, eu só vejo vantagens. Para o torcedor é aquilo que eu falei. Como investimento, não sei se seria um investimento razoável, não é nada fora do comum. Existem investimentos de maior rentabilidade, eu acho. Estou falando também sem ser especialista em mercado financeiro, investimento e nada disso. É de conversas que eu tenho com amigos. Então. Mas o valor sentimental para o torcedor é aquilo tudo que a gente já falou. O torcedor sentir que está fazendo parte ali do clube, está ajudando o clube, está fazendo parte mesmo do clube de alguma maneira, está fazendo parte da gestão de alguma maneira. E eu acho que é exatamente esse o sentimento. Você vê, eu comprei, quando eu comprei, eu ainda era gerente jurídico de futebol do Vasco. Eu já estava dentro do Vasco, eu fazia parte do Vasco, mas eu quis comprar. Não comprei pensando em investimento, comprei pensando em aquele letra. Comprei pensando em gestão financeira, em questão emocional. Essa camisa que ele está usando, cara, eu ganhei na Copa Sul-Americana, quando a gente foi lá ver Vasco e... Então, estão te vendo. A gente foi ver Vasco e quem? Vasco e LDU. Vasco e LDU. Eu vi também, estava lá, hein? Foi quase esse, hein? Não era Sul-Americana, não. Ela... Não foi só... Desculpa, o Vasco, se ele ganhasse o jogo, ia classificar para a Sul-Americana, porque já não tinha mais salvação para passar para a fase de grupos. Foi isso mesmo. Era Laú, não é? Não era LDU, era Laú, tem razão. Era Laú. E aí a gente foi ao Chile para ver se... Universidade do Chile. A passagem já estava comprada e o Vasco estava eliminado. A disputa era para ver se ia para a Sul-Americana ou não. E aí ganhou e foi para a Sul-Americana e eu ganhei essa camisa lá no... E o moleque estava gigante nele, agora já tá ficando legal. Ganhou um token, né? A camisa é um token aí, ó. Pô, sem dúvida, cara. Pô, esse é um token bom. Ganhou na hora ali, né, cara? O cara saiu do jogo e entregou. Mas é isso, essas coisas, entendeu, cara? É o torcedor. Você viu, o moleque, eu acabei de falar, não viu o Vasco ganhar nada. 2 cariocas. Tá aqui de camisa do Vasco. Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Não tem, né? Então, e aí é por isso que o torcedor compra. O que o clube fizer para que o torcedor se sinta parte, ele vai comprar. Cara. Se for um projeto bem feito, o torcedor mesmo de qualquer clube vai comprar. Não tem jeito. E o token é isso. Por isso que eu acho que para o clube isso é vantagem e para o torcedor tem a questão emocional. Tu viu que ele levou meu quadro embora, né, cara? Foi forçado ao vivo aí, né? Ao vivaço. Chegou aí, levou o quadro e foi embora. Pô, brincadeira, cara. O cara não cansa de token, quer camisa, token do quadro. Tá bom, mas é isso, cara. Mas é isso. Lamar, eu só queria, já encaminhando para o nosso final, te agradecer. Você, mais uma vez, prova que não só é um craque jurídico, mas é um craque nas explicações também. Deu uma super aula para a gente aqui num tema que é muito relevante, que eu tenho certeza que muita gente tem interesse em saber um pouco mais, e a gente foi nos detalhes aqui do que é mais importante, sempre deixando o clima, você é especialista nisso, deixando o clima leve nas explicações. Tenho só agradecer também meus companheiros, o Tadeu, a Ana Luísa, que fizeram perguntas super pertinentes, com colocações pontuais. Deixaram um debate muito bom mesmo. Só queria agradecer a todos e deixar aberto o espaço para vocês se despedirem. Tadeu, Ana Luísa, Lamar, vocês quiserem, o palco é de vocês. Ana Luísa primeiro, deixa as damas primeiro? Deixa ela lá.
Eu queria também agradecer essa oportunidade, assim, uma oportunidade única de estar aqui. Eu ainda estou fazendo faculdade, né? Então tem muitos temas que eu também não conheço muito bem, e esse era um deles. Então eu aproveitei essa oportunidade até mesmo porque para mim foi uma aula, né? Assim, como o João falou, o Lamar explicou de uma forma excelente e muito didática, assim. Então deu para entender tudo, que é realmente um tema muito novo, assim, né? Para todos os torcedores, e eu espero que todo mundo curta aí, e queria agradecer ao João também, ao Tadeu pela oportunidade, e ao Fernando por essa aula. Muito obrigada, gente. Valeu. Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pô, Fernando, sem comentários, cara. Realmente, olha, esse assunto, pô, como eu já disse, eu discuto sempre com o João, mas é a primeira vez que a gente sentou aqui para realmente falar com um cara que participou de um projeto, sabe o que está falando mesmo na prática. E, pô, admito que eu até tinha algumas opiniões que eu acabei mudando depois de ver você esclarecendo. Então, cara, realmente foi um prazerzaço. Também agradecer sempre aqui o espaço Lei em Campos, estar aqui com o João, com a Ana, com o pessoal das faculdades, sempre bom, muito gratificante. Valeu, gente. Bom, pessoal, eu que agradeço a vocês, cara. Obrigado pelo convite. João, foi difícil marcar, né, cara? Tá algumas semanas aí tentando marcar isso. Hoje a gente marcou até um pouco antes de uma reunião que eu tenho às 10, que o João vai até participar também lá do Futiju. Mas, cara, foi sensacional. Sempre que quiserem me chamar, pô, eu estou à disposição. É só a gente marcar direitinho. Eu gosto de falar com o pessoal mais novo, assim, com o pessoal de GEDs e tal, justamente porque eu não gosto de linguagem rebuscada, eu não gosto de explicações muito teóricas, muito cheias de palavras difíceis e tal. Eu acho que a gente tem que ser claro no que a gente fala, tem que se fazer entender. E dessa maneira, eu acho que fica tudo muito mais fácil, né? Então, quando o João me chamou, eu aceitei de pronto e pode me chamar quantas vezes quiser. Tá bom? Obrigado aí, obrigado Tadeu, obrigado Ana e obrigado João mais uma vez. A gente que agradece. E o Lei em Campos, pô, a gente tem um super compromisso com essa informalização do direito, né? A gente tenta trazer um vocabulário mais acessível, né? Porque torna mais fácil a explicação, deixa tudo mais fluido, né? Quem escuta entende melhor, e quem explica se entende melhor, né? Então eu acho que esse é o nosso compromisso, e a gente só tem a agradecer ao Lei em Campos pela oportunidade, pelo palco. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente.